Estamos de volta com o segundo episódio do programa Um Abraço Negro, aqui da TV Brasil. Este ano de 2018 foi um ano marcante para a gente. Perdemos a vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada. Perdemos também uma das maiores vozes do Brasil, a diva Dona Ivone Lara. E é também um ano de centenário, datas importantes, centenário do Nelson Mandela e 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. Temos o que celebrar, é claro, mas temos muito o que conversar sobre esses temas. Por isso, os meus convidados aqui, Kênia Maria, que é influenciadora digital, integrante da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento de Mulheres, continua aqui comigo, né, Kênia? Muito obrigada. A Nina Silva, que é empreendedora, executiva, criadora do movimento Black Money e vai falar só um pouco sobre esse conceito ainda nesse programa. Agora, chegando aqui, o Elísio Lopes Júnior, diretor teatral, dramaturgo e roteirista. Ele dirige atualmente o musical Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, espetáculo do qual nós veremos alguns trechos hoje aqui no programa. E temos também, continua aqui com a gente, a presença especial do ator Érico Braz, é ativista reconhecido pela ONU como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Muito obrigada por vocês continuarem aqui com a gente. Eu quero introduzir o Elísio na conversa que está se achegando aqui nesse episódio. Elísio, esse ano é o ano dos 130 anos da abolição. É um ano marcante e é um tema muito complicado para a gente, porque a gente celebra, sim, esse movimento que emancipou os negros no Brasil, juridicamente, mas, ao mesmo tempo, nos coloca ainda em condições muito de subalternidade. Você que lida com teatro, com a teledramaturgia, sabe que, às vezes, isso está muito refletido ainda na televisão brasileira, ainda no teatro, ainda pelos roteiros. Então, desse ponto de vista da cultura, a gente celebra ou não celebra? Eu sou da política sempre da celebração. Eu acho que a gente tem que partir do momento, do entendimento de que a gente não está mais no lugar só da demanda. A gente tem também já o que festejar das conquistas. Muita gente veio antes de mim, de Braz, de Kênia, construiu essa história e a gente tem que celebrar essas pessoas e fortalecer a memória delas, né? Eu acho que o primeiro passo da gente é celebrar. Mas enquanto a gente não tomar posse do discurso, quer dizer, da forma com que a nossa história é contada nas mais diversas mídias e nos mais diversos espaços, a gente vai estar sempre em dissonância com a realidade. Certo? Porque quem não vive, quem não está próximo, quem não conhece a realidade do negro no Brasil, obviamente não vai conseguir traduzir ela em novela, em série, em filme, em peça de teatro, em nada. Eu acredito muito na necessidade que a gente tem de assumir o espaço da palavra, de definir o que vai ser dito. A gente tem atores geniais há muitos anos, a gente tem grandes atores brasileiros negros se destacando na televisão, mas a gente tem pouquíssimos escritores e pouquíssimos diretores. E isso faz a diferença no trabalho de qualquer ator, qualquer intérprete que vai para uma novela, para um filme ou para uma série. Então, eu acredito muito na necessidade de ocupar o espaço da autoria dentro da produção audiovisual no Brasil, para que a gente mude um pouquinho esse discurso. Isso casa muito com aquele discurso famoso da Viola Davis, né? Ou então como Conceição Evaristo fala muito sobre a necessidade do negro contar essa história, né? Precisa se contar a história para o ator negro viver isso também, não é, Érico? Você sente isso? Você já com toda essa experiência de ator negro? Sim, e eu concordo plenamente assim, com o que o Elísio fala. A gente tem uma batalha, o que eu estou fazendo, na verdade, é a continuidade de uma batalha que já vem travada há muito tempo, né? A gente sabe de Abdias do Nascimento, a gente sabe de Léa Garcia, de Ruth de Souza, que são as pessoas que nos últimos tempos lutaram, né, das décadas passadas, mas essa luta tem se ampliado. A gente tem uma quantidade, uma gama significativa de roteiristas negros que estão aí no mercado tentando entrar. E são pessoas que têm qualidade no que escrevem. E por que tentando? O que impede? A gente sabe muito bem que a gente tem o mercado do audiovisual, ele é racista. Eu fui no encontro da Ancine no ano passado e, assim, o panorama que eles deram do ano 2016, se não me engano, 98% dos filmes são rodados por brancos. E quando eu digo rodado, literalmente. O cara que escreve é branco, o diretor é branco, o elenco é branco, majoritariamente branco. Porque a Ancine é um órgão que trabalha com dinheiro público. A maioria da população brasileira é negra. Se nós somos a maioria da população e a gente paga o imposto, automaticamente a gente está financiando filmes brancos. Existe uma contradição muito explícita aí.
Só não enxerga quem não vê, quem não quer ver, na verdade, né? Então a gente tem roteiristas, a gente tem ótimos atores, como a Elise falou, mas a barreira racial está aí e não deixa a gente entrar. Inclusive, esse ano teve um comercial que foi muito polêmico, né? E a gente fala um pouquinho, isso tem a ver com Black Money, né? Não, Nina, explica pra gente. Tem tudo a ver. Essa invisibilidade proposital da população negra hoje não cabe mais, né? Sabemos que a população negra, ela consome, em 2017, consumiu 1,5 trilhão de reais na economia brasileira. Nós somos a maioria dos empreendedores, 53% dos empreendedores no Brasil, mas nem 30% consegue empregar outras pessoas, porque somos os que mais sofrem com a falta de crédito nas instituições financeiras. E aí a gente sofre na Ancine, sofre também no sistema financeiro, porque temos o crédito 3 vezes mais negado do que um empreendedor branco nas mesmas condições de garantia. E aí, quando a gente vai olhar e fala quem vai nos empregar, se nós somos 2/3 da população desempregada. Então, é como se fosse um ciclo que fizessem propositalmente para que a população negra continue à margem, né? A gente fala que o sistema, ele se autoajusta, se reajusta para nos colocar à margem. Se regula para manter essa... Se regula para nos manter subserviência, fora. Né? Isso. E por quê? Porque ainda estamos num sistema de privilegiados e quem tem que fazer a subserviência. Mas quando a gente vem, né, com o movimento Black Money, que é falar do protagonismo e da emancipação da comunidade negra a partir de nós mesmos, né, o princípio do Ubuntu, nós por nós, porque sim, nós temos como consumir, nós temos plateias hoje nos espetáculos, nos musicais, nos cinemas, e hoje nós temos a internet. E aí, com essa internet, a gente consegue criar outros meios, outros canais de divulgar nossos produtos, de divulgar os nossos estabelecimentos, de divulgar as nossas obras. E aí, quando a gente começa a se ver representado, a gente começa a olhar, peraí, onde que eu vou colocar o meu dinheiro? Que cinema que eu vou assistir? Que peça que eu vou assistir? Onde eu vou comprar o meu pão? Não, eu vou ao local onde eu me vejo e aonde eu sei que eu sou também bem tratada. Então, não é só incluir, é nós termos as nossas próprias instituições. Essa conquista, essa comunidade negra, esse mercado consumidor, ele é até eu acho, uma grande vitória do Brasil, quando a gente pensa no processo de abolição da escravidão, como ele foi feito, né? Que foi um processo que não previa reparação para o povo negro, e a gente até preparou um trecho de uma reportagem sobre isso, que se chama 14 de maio, o dia seguinte. O que aconteceu depois? Vamos ver. Se hoje você vê um grupo de formandos em medicina formado por branco, esse grupo de pessoas da Conlurb, garis, formado por negro, é porque sim, mano, é o que sobrou pra gente. Os negros têm o que sobrou. O rapper e gari J. Júnior é um fenômeno nas redes sociais. Uma das publicações que viralizou na internet trata exatamente do processo de abolição e suas consequências. Ele se notabilizou por ter um discurso politizado, com muitas referências históricas e, ao mesmo tempo, com uma linguagem acessível aos moradores de periferia. O que eu falei ali não é nada diferente do que muita gente já fala. Só que as pessoas falam com palavras muito bonitas. Fala muito cheio de S's e vírgulas. E isso meio que o morador de comunidade, o jovem de periferia, ele já está armado para não querer ouvir quem fala desse jeito. Porque quem fala desse jeito normalmente é aquela pessoa que tem o preconceito, é aquela pessoa que busca fazer a crítica, é a pessoa que não entende a situação daquela pessoa que é moradora de favela. A Lei Áurea, que fica aqui no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, não previa nenhuma forma de inserção dos 800 mil recém-libertos como cidadãos do país. Também não falava em reparação ou compensação. No dia seguinte, o 14 de maio, a sensação era de que houve um fim jurídico para o sistema escravista, mas as condições sociais dos negros pareciam imutáveis. Quando nós chegamos pós-88, 1888, pós-abolição, nós tínhamos uma população no Brasil de 13 milhões de pessoas e de 800 mil ex-escravos, recém-libertos. O que fazer com esta massa? Muitos doentes, muitos praticando pequenos delitos para sobreviver
Então eu vou criminalizar essa população. Como? Código Penal de 1890. Com a nova legislação, capoeiragem, vadiagem, mendicância e curandeirismo passavam a ser crime. O impacto era direto na população negra. Começava ali um crescimento sistemático de presos que transformou o Brasil na terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China, segundo a ONU. Nada mudou. A diferença é que nós estávamos no Império, hoje estamos na República, né? Nós tínhamos a monarquia, hoje nós temos a República. Nós tínhamos uma lei que autorizava a forca, hoje nós temos uma lei que autoriza o auto de resistência. Essa, Kênia, é uma situação talvez a das mais dramáticas no Brasil. A cada 28 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E eu tenho certeza que todos aqui vão concordar que esse talvez seja o maior drama do brasileiro quando a gente pensa do movimento negro. Acho que quando a gente pensa da questão da humanidade mesmo do Brasil, né? E a cada, assim, a gente tem esse número dos jovens, do genocídio de jovens negros, e tem também um número alarmante que é em relação à violência contra a mulher negra, que aumenta, né? Mesmo com a Lei Maria da Penha, a gente morre, a violência contra a mulher negra aumentou 94,5%. Então, a gente pensa, olhando e analisando tudo que foi falado aqui, como isso existe uma estratégia, não é acidente, né? Quando a gente olha o Gari, maravilhoso, falando e provocando esse debate, eu fiquei pensando, isso sempre existiu. Racismo no Brasil não é para amadores. Então, não falo na tua cara que teu cabelo, que você parece uma macaca. Eu te excluo do espaço de poder de maneira cruel, de maneira que você não consiga perceber e que é praticada há muitos anos, e para que a gente consiga quebrar essa bolha, a gente precisa também de estratégia. Essa discussão aqui faz a gente ficar assim, mas eu tenho que fazer um intervalo, porque a gente quer falar, né? Mas a gente vai fazer um intervalo e, mais uma vez, a gente vai ver um trecho do espetáculo Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro para você. Estamos de volta com a segunda parte do segundo episódio do programa Um Abraço Negro. E eu quero falar logo de uma diva, para começar. Uma diva nos deixou esse ano, a voz marcante de Dona Ivone Lara. A gente tem um arquivo vasto na TV Brasil, nós separamos alguns trechos para vocês e algumas entrevistas para que vocês curtam um pouquinho, saboreiem um pouquinho. Vamos ver.
sou simples mesmo, nasci simples e o sucesso não me sobe a cabeça de jeito nenhum, viu? É por isso que você vê em mim essa simplicidade e quero ser sempre assim, me sinto muito feliz. Mas representava pra mim carinho, amor e paixão, mas ingrato do que eu desprezou o meu coração. É mistura de samba, é mistura de, aliás, de tudo quanto é ritmo, sabe? Tudo isso que eu sinto é mistura disso tudo no meio onde fui criada, porque cantava-se de tudo. Depois de duro trabalho, com maltrato e sofrimento, de cada comia toda hora, sem roupa, sem água e alimento. O samba na quadra só é o samba enredo, viu? E o samba enredo está dando muito dinheiro, viu? Eu sou uma mulher só para 300 homens de ala de compositores, não dá. E esse preconceito continua, dona Ivânia? Mas forte, fortíssimo, porque tem o seguinte... Eles não querem deixar, porque tem uma coisa, se entre eles estão se degladiando, quanto mais se vai deixar uma mulher entrar para ganhar. Sei que atravessei um mar de alegorias, desclassifiquei o amor de tantas alegrias, e agora sei, desfilei sobre aplausos da ilusão, e hoje tem este samba de amor por comissão. Do carnaval, nas cinzas pude perceber, na apuração perdi você. O que eu mais gosto de fazer é show. O que eu mais adoro, eu me realizo quando eu estou num teatro, num palco, viu? Não precisa ganhar muito não, mas eu estou cantando. Aí aquele, com a sua fé. Elísio, que alma, que pessoa, que grandeza, dona Ivone Lara. Elísio, como é que foi trabalhar esse espetáculo, uma grandeza dessa? Eu vou contar um episódio que a gente viveu durante o processo. A gente foi lá na casa da dona Ivone. O filho dela, seu Alfredo, ele acompanhou o processo de ensaio e tal, e ele sempre dizia, eu queria que vocês fossem lá em casa, eu queria que vocês fossem... Aí um dia a gente saiu do ensaio, 4 horas da tarde, tá, vamos fazer uma visita lá. Quando a gente chegou, tinha uma festa organizada. Feijoada, doces, tudo. E a gente entrou na casa e os vizinhos vieram. E aí teve uma hora que eu me desconectei disso, eu disse, eu tô na minha casa. É assim que minha mãe recebe. É assim que minhas tias recebem. É assim que essas mulheres, que eu conheço desde pequeno, recebem as visitas em casa muito bem, com muita fartura e muito amor. Então, quando eles me chamaram para escrever esse espetáculo, eu disse, eu vou escrever um espetáculo sobre a minha mãe, sobre as minhas tias, sobre a minha avó, sobre essas mulheres que estão sempre à frente das suas famílias. As pessoas não conheciam tanto essa dona Ivone que formou em enfermagem, depois formou em assistente social, trabalhou com Nísio da Silveira, trabalhou com arte para a cura de pacientes com distúrbios psicológicos, que ia na casa dos pacientes, procurar a família do paciente, dizer sua filha está internada no hospício, você não vai cuidar, e fazia intermediação entre os pacientes e as famílias. É até um trabalho de vida, uma sustentação que você consegue ver refletido na poesia dela. A gente aí começou a entender de onde é que vinha aquela poesia, de onde é que vinha aquele lirismo que ela tem, que é uma coisa muito forte na música dela, é o lirismo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter tido a chance de ter convivido com a família da dona Ivone, dela ter ouvido o texto que foi lido para ela, deles estarem em comunhão com o espetáculo. Isso é uma grande homenagem a uma mulher que foi tão forte e tão importante em diversas frentes, né? Não é só na questão racial,
que ela foi importante. Se negligencia histórias como a dela ou ela está muito à frente do seu tempo? Ou os dois? Ela não é única. Eu acho que, eu vou te dizer, na minha casa tem uma Dona Ivone. Eu acho que na casa de Kênia tem uma Dona Ivone, na casa de Brás tem uma, na sua casa tem uma. Porque são mulheres muito especiais, de uma força muito grande. Quando você vê os estudos lá dizendo que a mulher negra está em último lugar de privilégio no país, aí que você desdobra e entende realmente o quão forte e relevante é vocês estarem aqui representando essa ancestralidade. Eu tenho certeza que a sua mãe é uma Ivone também, a sua avó foi, e elas estão aqui lutando contra não só a questão racial. Eu posso falar, o Brás pode falar da questão racial, a gente pode falar, mas a gente não sabe o que é ter um marido que não te deixa fazer um samba porque você quer compor e ele não deixa você. Érico, quem é a tua Dona Ivone? Bom, minha Dona Ivone é a Dona Valquíria, minha mãe, uma mulher que nasce no interior da Bahia, né? Meus avós eram pobres, né? Comeu peixe assado a vida inteira para sobreviver, comeu coco. E que foi uma mulher que casou 2 vezes, no segundo casamento que é meu pai, um cara alcoólatra, que impediu ela de fazer várias coisas. Foi a primeira mulher que eu vi cantar para mim, que eu vi dançar para mim, e a primeira pessoa que olhou para mim e disse assim, se você quer fazer teatro é porque você precisa fazer teatro, então vá. Quer dizer, é uma Ivone Lara, é uma história muito parecida, uma mulher que estudou até onde deu, que leu até hoje, que dança, né, que canta, que faz uma série de coisas. A gente tem, como o Elísio falou, espalhadas isso na família. A família de Kênia, por exemplo, a minha sogra é uma estrela, né? É uma Ivone Lara que está viva. A avó dela foi uma mulher também resistente. Assim, eu acho que a gente precisa, inclusive num país machista como a gente tem, reconhecer que a mulher realmente faz parte da história. Isso tem sido foi negado durante muito tempo. Hoje, quando a gente tem um espetáculo como Ivone Lara, dá para acreditar que a gente vai conseguir reverter essa história e colocar a mulher no lugar onde ela tem que estar, inclusive deixando as próprias mulheres contarem as suas histórias. Essa interseccionalidade, que é assim o termo, né, técnico que a gente chama, né, porque a mulher negra sofre do racismo, das condições econômicas terríveis, e ainda do machismo, essa interseccionalidade faz com que a gente veja essa força da mulher negra o tempo inteiro, Kênia? Sim, é interessante quando o Elísio fala, né, de Dona Ivone Lara e fala que ela é de Oxum. Eu sou uma mulher de Oxum. Isso me deixa muito feliz. Quando eu assisti o espetáculo, eu falei, ah lá, Dona Ivone é de Oxum, porque a nossa força está na delicadeza, e ela era o tempo todo isso. Quando ela fala um sorriso negro traz felicidade, é um protesto, né? É um protesto, negro sem dinheiro, fica sem sossego, é protesto. Então, ela não é nada diferente do que acontece hoje nas redes sociais. Era o jeito que ela podia. E é bonito ver a questão da mulher negra na Dona Ivone Lara, Elza Soares, na Marielle, na Nina, em todas as mulheres, e a nossa resistência, que a gente fala muito da resistência do povo preto mesmo, né? Mas eu sempre coloco isso, dessa resistência, na verdade, é humana. Né? A gente precisou estar nesse lugar, não que nosso DNA seja diferente, que a gente tenha algo especial para, sabe, esse mito também de que a gente consegue sofrer, por isso não recebe anestesia, por isso a solidão da mulher negra, ela vai cuidar dos filhos, mas vai cuidar do vizinho também, dos filhos da vizinha. Isso é uma questão de sobrevivência que qualquer humano pode acionar se ele passar pelo que a gente passa. Eu queria aproveitar o programa, que é um programa, eu acho que é muito importante ter a gente aqui falando desse assunto, e queria aproveitar o programa para lançar um desafio para os homens, né, os homens que estão assistindo o programa ou que vão ver depois nas redes sociais, que prestem atenção nas suas companheiras, que seja de fato companheiro, que saiba dividir o espaço, que saiba deixar a mulher ser o que ela é na sua plenitude. E eu acho que quando isso acontece, os casamentos são melhores e a vida da gente fica mais fácil. E já que a gente está falando de desafio, para a gente caminhar para o fim do programa, porque a gente gosta de falar, qual o desafio, Nina, no mundo corporativo, no mundo do dinheiro, no black money e na inclusão também de pessoas brancas nessa discussão aqui, porque elas são importantes, elas têm que entender que essa discussão aqui é importante também para os brancos. Sim, a gente falou, né,
os companheiros aqui falaram muito bem em relação a essa mulher negra enquanto base, que muitas das vezes é colocada como um rochedo, que tem que ser forte e tem que aturar tudo, mas a gente sabe que nós que sofremos a maior desigualdade no mercado de trabalho, né? Então, essa mulher trabalha também, ela é que sustenta a maioria dos lares, mas ela é que recebe 60% a menos do salário do homem branco, por exemplo. Então, é a que mais sofre com desemprego no país. O nosso desafio é como que a gente empodera, e aí poder financeiro, sabe? Um poder também de status, de local de influência. Como que a gente empodera essas mulheres que foram eleitas, como que a gente também apoia essas mulheres para que não tenhamos mais Marielles, por exemplo. Então, o desafio é, sim, a nossa comunidade olhar a mulher negra como base, porque nós somos quem acalenta, sim, mas também nós somos quem sustenta e quem carrega. E se a gente não sobreviver, muito difícil o mundo inteiro sobreviver. E aí, para pessoas brancas também se tornarem aliadas à luta antirracista. A gente fala muito no movimento Black Money. Ah, o branco não pode botar o dinheiro no banco de vocês, Nina? Pode. Ele só vai saber que não vai ter o protagonismo, porque o protagonismo ele já tem em todos os outros espaços. Mas, principalmente, como que dialoga dentro da comunidade não negra, falar, passar para os outros, para que a gente não escute o tempo todo que é muito mimimi, eles querem independência, mas a liberdade já foi. Não, a gente está nessa conquista, nós sabemos o papel e precisamos ter as nossas próprias instituições também, nossos próprios veículos de comunicação, nossas próprias indústrias, nossas próprias escolas, para educarmos esses homens negros, essas mulheres negras e também pessoas não negras na luta antirracista. E com essa fala maravilhosa da Nina, a gente encerra o programa Um Abraço Negro de 2018. Foi um papo maravilhoso, claro, poderia durar muito mais. Eu agradeço a presença aqui da Nina, do Elísio, do Érico, da Kênia, muito obrigada. E para vocês eu vou presentear com chave de ouro, vamos fechar a chave de Oxum, vamos fechar esse programa com mais um trecho de Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro para você. Muito obrigada. Foram me chamar, eu estou aqui, que há?